A vida cristã não é uma vida do orgulho. O fator de você ser cristã, isso não te dá orgulho. Nem para aqueles que não vão na igreja, nem é para aqueles que não conhecem a Deus, nem é aquele que não segue a Deus. Isso não tem que te trazer orgulho. Aliás, é um motivo de você, cada dia que passa, estar triste, porque você já está ausente ou está proibido de se manifestar de forma errada, porque você já é um exemplo. Sendo um exemplo, você não tem que se manifestar erradamente. Então, o ser cristão significa alguém transformado, aquele que quer trazer exemplo, aquele que quer trazer uma diferença na sociedade. Quando aceita Cristo, você tem que trazer um exemplo diferente na sociedade. Ora, vejamos, quando Jesus Cristo se manifesta aqui na Terra, ele veio trazer uma diferença. Não vem aqui fazer confundir as pessoas. Ele vem trazer uma diferença, uma transformação para várias pessoas. E, aliás, para todo mundo. Então, o fator de você ser cristão, você tem que trazer uma diferença para a sociedade. Tem que trazer uma diferença para o mundo. Qual é a diferença? A sua forma de ser, a sua forma de vestir, a sua forma de andar, a sua forma de se comportar. Todo o seu comportamento tem que trazer uma diferença. Pessoas têm que te ver e dizer que não, este realmente Cristo está com ele. Este é que realmente Deus o localizou. Este realmente é um homem ou uma mulher diferente diante da sociedade. Então, você tem que ser um exemplo pelo qual que as pessoas têm que te admirar e te seguir. Então, muitos se orgulham de ser cristão, mas não dão um exemplo. Muitos se orgulham de serem cristãos, mas não trazem uma diferença. Se nós vermos aquele que nós olhamos e dissemos que este não são de Cristo, e você que se identifica ou que se titula ser de Cristo, não há diferença nenhuma. Quando nós vamos ver, vemos a mesma coisa. Estamos a ver o mesmo comportamento. O pior até do que aquele. Porque, primeira coisa, o ser cristão é alguém já moderado. Você é o ser cristão, quando aceita Cristo, você é uma pessoa moderada. Já não vive mais a tua vontade, mas sim vive a vontade de Deus. Quando alguém é cristão, essa pessoa já não vive a sua vontade. Você é proibido viver a sua vontade, viver aquilo que você deseja, viver aquilo que você quer. Você tem que viver uma diferença. Você tem que viver já diferente. Você tem que ser diferente. Você tem que ser transformado e manifestando a glória de Deus cada dia que passa sobre a tua vida. Não sei se estou a fazer entender. Então, é isto que se diz alguém novo, alguém cristão. É por isso que todo aquele que são em Cristo, nova criatura são. Porque tudo que eles fazem já não é diferente daquilo que eles vinham fazer há muito tempo. Porque desde o momento que você foi a Cristo, você é uma nova criatura. Isso quer dizer o quê? Se você vestia uma saia curta, já não pode vestir. Se você namorava, você não pode namorar. Se você prostituía, você não pode prostituir. Se você é mulherengo, você tem que deixar de ser mulherengo. Se você era ladrão, tem que ser de ser ladrão. Se você é feiticeiro, tem que se renunciar. Se você é bandido, tem que se renunciar. Tudo aquilo que você vinha cometendo antes de aceitar Cristo, você tem que renunciar disto. Porque você já é uma nova criatura. É um novo homem. Pessoas têm que te ver, aquele que te conhecia como prostituta, aquele que te conhecia como ladrão, aquele que te conhecia como qualquer coisa. E as pessoas têm que te ver, dizer que realmente esta pessoa foi transformada. Esta pessoa foi mudado. Esta pessoa já é diferente. Esta pessoa não é aquele mais que nós conhecemos, porque sim, foi transformado. Agora, não é isso que acontece. Nós encontramos pessoas todos os dias a falar de Cristo. Mas quando vamos ver a pessoa, quando vamos ver o próprio irmão que fala de Cristo, não há Cristo lá. Não há Cristo. Não há Cristo, porque Cristo não é misturado. Eu já disse isso em outros vídeos. Cristo não é misturado. Cristo é uma pessoa santa. Você, se é Cristo, tem que viver a santidade. Se você é Cristo, tem que viver a santidade. Você tem que se renunciar ao mundo. É por isso que Marcos, ele disse, se alguém quer vir a mim, toma a sua cruz e siga-me. Se você quer ver a Jesus, você tem que tomar a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, o que? Nega-se a si. Quando a palavra diz nega-se a si, você tem que negar as maus hábitos que você vinha cometendo, tudo que você vinha cometendo, os erros que você vinha cometendo. Você tem que renunciar. Tomar a sua cruz, siga-me. Tomar a sua cruz é seguir a Jesus sem sequer pensar mais atrás.
mulher de Lote, quando caminhava, quando fugia de Sodoma e Gomorra, tinha instruções para não voltar mais atrás, tem que ser uma nova pessoa, tem que olhar somente para frente, não olha mais para trás. Mas há muitos cristãos que olham para trás, vira sal, mesmo a servindo a Deus, já são sal, não é? Mesmo a servindo a Deus, já são mesmo a servindo a Deus, já são estátua, não é? É por isso que esses cristãos somente estão na igreja, encher a igreja, mas de Deus não tem nada. Estão a encher da igreja, é por isso que quando eles, o que eles entendem fazer, estão a fazer. Onde que eles entendem ir, estão a ir. Por quê? Porque já não tem nada de Deus. Eles somente estão lá e em carne. Estão lá, é carne que está lá. Mas o próprio Espírito já não está lá. Então, você tem que estar dentro da igreja. Carne, o Espírito, todo o seu pensamento. É por isso que o Deuteronômio fala uma coisa muito importante. Sirva a Deus de quem? De todo o seu coração, de todas as suas forças, de toda a sua mente e de todos os seus pensamentos. Então você tem que servir a Deus com tudo isto. Quando você vai para Deus, o seu corpo tem que representar a Deus, os seus pensamentos têm que representar a Deus, os seus pensamentos têm que representar a Deus. Tudo que você tem que representar a Deus, porque você já é um filho de Deus. Então tudo que tem que fazer tem que estar lá no pacote de representação a Deus. Não sei se estou a fazer entender. Então, não pode confundir ser filho de Deus. Toda hora estás a exibir unhas grandes, toda hora estás a exibir maquiagem, toda hora estás a exibir cabelo, toda hora estás a exibir fatos de marcas, toda hora estás a exibir, sei lá, roupas que... Um filho de Deus tem que sair da ostentação, tem que sair dessas coisas. Se você veste como algo normal, não pode exibir. Se você tem uma boa roupa, veste essa roupa, mas não tem que trazer exibição, a ostentação. Se você tem um bom cabelo, veste aquele cabelo, mas não tem que trazer a ostentação. Se você tem boa unha, de bom salão, sei lá o quê, isso não tem que te trazer a ostentação. Tudo aquilo que você veste e vem exibir diante dos outros, isso já é ostentação. E os filhos de Deus não precisam fazer isto, porque você não tem motivo para isto, porque tudo que é na terra não é para nós. Tudo que existe aqui na terra não nos diz respeito. O que está aqui na terra está, mas não é para nós. Então, isso você tem que saber. Tudo que está aqui na terra não é para nós. Então, é por isso que o mundo passa, não é? A palavra de Deus diz o mundo passa, mas a palavra de Deus jamais passa. Quando diz o mundo passa, o quê? É o quê? É a roupa que você tem, vai passar. É a casa que você tem, vai passar. É os filhos que você tem, vai passar. É o carro que você tem, vai passar. Tudo enquanto você importa, isso vai passar. Mas a palavra de Deus não vai passar. A ostentação vai passar. Então, você já não está lá para se ostentar sendo homem de Deus. Você já não está lá para se ostentar ser filha de Deus. Você já não está lá para ostentar por ser cristão. Você já não tem que se ostentar. Você tem que morrer na carne. Morrer na carne e viver o Espírito. Quem vive no Espírito, ele somente demonstra as coisas espirituais. Demonstra as coisas espirituais. O que tem que fazer é você demonstrar as coisas espirituais. Não estar toda hora a se ostentar com as coisas da carne. Nós não vivemos mais na carne, mas vivemos no Espírito. Nós não vivemos mais a nossa vontade, mas Cristo Jesus vive em nós. Apóstolo Paulo disse, já não vivemos a nós, vivemos a Cristo Jesus. Então convém que você viva Jesus no seu espírito. Viva Jesus dentro de si. Viva Jesus na sua vida. Na sua vida tem que viver Jesus. Tem que refletir Jesus. Ora, vejamos. Quando você viva Jesus, esse Jesus se manifesta na sua vida. É naquele nível onde que nós encontramos alguém doente, nós dissemos uma palavra e aquela palavra se manifesta. É naquele nível onde que você encontra alguém sem provisão, mantimento. Você chega, pronuncia uma palavra, Deus traz mantimento. É ali onde que nós encontramos várias situações, nós conseguimos difundir uma palavra. Quando Elias chegou a rei Acabe, ele diz, 3 anos não choverá. Por quê? Porque ele era um homem, não só escolhido, mas era um homem que temia Deus, um homem que respeitava a visão, que respeitava aquilo que era o princípio dele. Você tem que respeitar o princípio. Quando você vai a Cristo, tem que respeitar o princípio. Quando você respeita o princípio, tudo que você tem visto admirar nos outros homens de Deus, nos homens de Deus, isso acontece sem precisar você ir procurar impactação, sem precisar você ir procurar ser pais espirituais. Isso acontece. Por que acontece? Acontece quando você tem intimidade com Deus. Acontece quando você tem comunhão com Deus. Acontece quando você conhece o seu lugar, conhece o seu princípio.
Isso acontece. Acontece quando Deus te levanta e você começa a seguir a Ele. Não precisa você estar mais... Você é homem de Deus, foi levantado com Deus, mas está desesperado. Por quer dizer que Cristo Jesus não está em ti. Então, esteja aqui a palavra, ficou a palavra de Deus. Eu quero acreditar que sobre esta palavra tenha uma reflexão na sua mente, tenha uma reflexão na sua vida, tenha uma reflexão, porque pior você que é condutor, não é condutor, é um pastor. Pastor, ele é condutor, ele está conduzindo o povo, ele está guiando o povo, ele está no volante, ele está lá no comando. Então, quando você é um pastor, não sabe qual é o seu destino, o que você quer no evangelho, você acaba levando todas as pessoas que estão atrás de ti e para um caminho errado. Então, para um caminho onde que você... Porque você você que é a porta. Você que é a porta de glória, você que é a porta do inferno. Isso que fica bem claro. O pastor é a porta. Quando o pastor é a porta, convém que você mostre o caminho certo. Não te obedecendo é outro assunto, mas você é a primeira pessoa a mostrar as obras, mas caminhos errados, tudo errado. Então, as pessoas que te seguem nem tem como se salvar, porque eles já sabem que a vida é assim, viver é assim. Isto é muito errado, isto é muito difícil. Então, amados pastores, amados filhos de Deus, amados crentes, cristãos, todos vocês que são cristãos, viva a Deus. Vamos viver a Deus, vamos caminhar a Deus, vamos a cada dia que passa conhecer a vontade de Deus para com a nossa vida. Conhecer a vontade de Deus para com o nosso espírito. Conhecer a vontade de Deus para que todos os dias que nós andamos, vivamos sobre a vontade de Deus, não a nossa vontade. Porque já não estamos a viver o que nós queremos em nome de Jesus Cristo. Graça te damos.